E aí galera, tudo bem? Esse vídeo faz parte da minha série de vídeos sobre gráficos no pacote Office. Nesse vídeo eu vou falar sobre gráfico de pizza no Microsoft Excel. Eu não vou focar tanto em configuração, só mais algumas coisinhas relacionadas realmente ao gráfico de pizza. E a minha versão é o 365 do Office, mas os conceitos são os mesmos que versões anteriores, que vai mudar um pouco só a questão de layout, mas tudo que eu vou mostrar aqui se aplica perfeitamente a versões anteriores. Então, para começar, eu fiz aqui uma tabelinha sobre o valor da venda de determinados vendedores em uma loja, por exemplo, e a porcentagem que cada desses vendedores em relação à quantidade de venda total. Então, lá o João vendeu 1.000, é 5,56% em relação aos 18.000 que todos os vendedores venderam juntos. E por que eu fiz isso? Porque o gráfico de pizza ele só é aplicado quando você tem partes de um todo que somam 100%. Então, o exemplo mais prático é a questão de vendas em relação a vendedores. Então, quanto que o vendedor vendeu em relação ao total de vendas. Mas pode ser também tipo de produto. Então, tem lá 5 diferentes tipos de produto que somam 100 peças. Então, se tiver lá 25% da peça 1, 50% da peça 2 e por aí vai. Então, o gráfico de pizza ele é utilizado quando você tem partes que somam 100%. Dito isso, eu vou inserir meu gráfico de pizza. Eu venho aqui em inserir. E vem aqui, né? Gráfico de pizza. E ele realmente fala isso. Use esse tipo de gráfico para mostrar proporções de um todo. Use quando o total de seus números for 100%. Então, isso é prático nisso daqui. Aí aqui tem as várias opções. Tem a pizza 2D normal, a pizza dentro de uma outra pizza e a coluna dentro de uma pizza. E a pizza 3D e a rosca. Eu já vou avisando que a pizza 3D e essa pizza 2D aqui, o conceito delas é o mesmo, eu não vou fazer o mesmo para a pizza 3D. A única coisa que muda é o layout dela. Então, como o gráfico de pizza é uma coisa muito bonita para uma apresentação, então às vezes colocar uma pizza 3D as pessoas vão falar: nossa, aquela pizza tá 3D, esse cara manja de Excel. Mas na verdade é o mesmo conceito da pizza 2D. Eu vou colocar a pizza 2D que eu acho mais fácil de mostrar as coisas. Então, vindo aqui, né, eu estou com um gráfico vazio, vou apertar com o meu botão direito e vou em selecionar dados. Você pode vir aqui em cima na parte de design, selecionar dados também, que vai abrir essa janelinha. Então, eu vou adicionar os meus valores. O que eu vou adicionar aqui? O nome da série, enquanto em outros gráficos o nome da série é, tipo, por exemplo, o nome da série assim, vai estar na sua legenda, nesse caso não. O nome da série de um gráfico de pizza é o título do gráfico, basicamente. Então, eu vou colocar aqui e selecionar vendas em reais. E os valores da série são os meus valores numéricos que fazem parte da série. Então, são lá desde R$ 1.000 do João até R$ 5.500 do Pedro. E pronto, você já vê que já forma aqui meu gráfico de pizza, que é baseado na contribuição de cada um dos vendedores. Só que aqui não dá para saber muito bem quem são os vendedores. Está em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou dar um OK aqui e os meus dados estão inseridos. Então, onde eu vou colocar os nomes dos meus vendedores? Os seus rótulos do eixo horizontal. Não faz muito sentido colocar rótulos do eixo horizontal para um gráfico de pizza. Mas é só você pensar em categorias. A categorias é basicamente a legenda que você vai colocar no seu gráfico de pizza. Então, vai ser o nome das pessoas. Notem que tem que ser exatamente a mesma ordem, né? Então, o João tem que estar associado ao R$ 1.000, aqui Maria R$ 5.000. Senão não vai dar errado, senão você vai atribuir a legenda, a categoria errado ao valor, né? Então, sempre coloque na mesma ordem, porque senão vai dar erro. Não vai dar erro, vai só representar errado os seus dados. Então, vocês veem que aqui embaixo na legenda já aparece toda a questão aqui, João, Maria e tal. Vou dar um OK. Dar um outro OK aqui. E pronto, agora eu tenho meu gráfico de pizza. Não tem muito segredo. É bastante simples essa questão do gráfico de pizza. Agora vamos ver as configurações associadas ao gráfico de pizza. No caso, o gráfico de pizza 2D. Primeiramente, eu venho aqui nesse mais. E aqui vão estar elementos do gráfico. Eu vou adicionar ou remover elementos do gráfico. Posso tirar o título. Posso colocar o título, a legenda também. Mas acho que legenda e título para esse caso aqui é óbvio, né? Eu posso vir aqui alterar onde está a legenda, então eu coloquei parte inferior, que é onde estava. E rótulos de dados. Rótulo de dados é para mostrar os seus dados. Então aqui você vê quando eu passo o mouse em cima, ele já mostra ali
R$ 1.000, R$ 5.500 e tudo mais. Então eu vou aqui clicar em rótulos de dados e eu vou vir aqui e alterar esse rótulo de dados, né? Porque eu posso escrever de diferentes maneiras. Ele pode, por exemplo, estar no centro, pode estar na extremidade interna, extremidade externa, e melhor ajuste. Texto explicativo, então com o texto explicativo já vai colocar ali a legendinha, então às vezes não precisa nem a legenda ali embaixo, então vocês estão vendo que tá lá, opa, melhor ajuste, tá ali João, Pedro 31%, João 5%, e tem outras opções também. Então eu posso vir aqui e aqui escolher, né? Então o conteúdo do rótulo é valor a partir das células. Opa. Nome de dados, nome da série, nome na categoria, o valor não quero mais o valor, só quero deixar, eu posso tirar o valor e colocar a porcentagem só. Então ele já calcula essa porcentagem que eu mostrei aqui anteriormente. Basicamente é isso nessa parte, né? E você pode, quando você escreve mais de uma coisa, né? Deixa a porcentagem que eu acho mais bonito. Então, o separador é o ponto e vírgula, quando tem mais de uma coisa escrita no seu rótulo de dados. Posição do rótulo e o número, né? Eu posso configurar meu número aqui, então eu posso colocar a categoria dele, se é número, se é moeda, se é data, hora. E basicamente isso, né? Nessa questão de rótulos de dados. Vou deixar as minhas porcentagens ali porque eu acho mais bonitinho. Então, aqui essa questão desse pincelzinho são os estilos do gráfico. Então, é basicamente para deixar ele mais bonito ou mais feio, da maneira que você quiser aqui, né? Isso não tem muito segredo, não. É mais uma coisa de preferência mesmo. E a questão da cor também, né? A cor das suas fatias da pizza, né? E aqui, questão de filtro de gráfico, eu posso vir aqui e tirar, por exemplo, o João e vou aplicar de novo. Então você vê que tirando o João e aplicando de novo, ele vai calcular uma nova porcentagem baseada nos dados que você tem, mas sem o João. Isso é bastante útil para você pegar e fazer uma apresentação para as pessoas e falar, tá, beleza, o João foi demitido. Então, qual que é a porcentagem de vendas dos outros vendedores? Ou o João roubou, ou o João fez alguma coisa errada ali e eu não quero considerar a porcentagem dele. Eu venho aqui, tiro o João e aí vai calcular a porcentagem, vai fazer um gráfico novo de pizza baseado nos dados sem esse João. Então, para os outros é a mesma coisa aqui. Questão de nomes aqui é basicamente, eu não quero deixar as categorias, eu posso tirar as minhas categorias, deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é mais em questão de configuração mesmo. E aqui vocês notam, né, que tem aqui série, só tem a minha série vendas, né, não tem outra série nos meus dados, mas eu posso inserir outra série. Então eu preparei aqui em vendas 1 e vendas 2 para os mesmos vendedores, né? Então eu posso vir aqui e selecionar dados e eu vou mostrar isso porque eu mostrei uma coisa importante para vocês. Vou adicionar, o nome da série vai ser vendas 2 e o valor da série, os valores vão estar aqui. E João, Maria, Fernando, Mariana, aliás, aqueles reais ali que é um pouco menor, né? Então vou dar um OK e vou dar um OK. Só que aqui ele continua mostrando o vendas. Mas eu queria colocar o outro, né? Eu quero colocar o vendas 2. Então você vem aqui, clica nesse funilzinho que é tipo um filtro, e coloca vendas 2 e aplicar. E aqui você vê que ele já aparece de novo. Então, só que aqui ele vai continuar aparecendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem que vir aqui em selecionar dados. No vendas 2, eu vim aqui editar e vou colocar João, Maria, Fernanda, Mariana, Carlos e tal. E vou dar um OK. Aí agora já está tudo normal, como vocês queriam ver. Agora voltando para o vendas normal, aplicando. Vendas 2, aplicando. Não tem muito segredo isso daí, só que aí quando você vai em vendas 2, você tem que configurar tudo de novo. Então, por exemplo, aqui os rótulos de dados, eles são diferentes, né? Então você tem que vir aqui, clicar no mais e aí configurar o seu rótulo de dados conforme o que você quer. Então eu vou lá e coloco porcentagem de novo, né? Se eu quisesse, mas eu não quero alterar isso, mas tenho em mente que é um gráfico diferente. Você não consegue, por exemplo, colocar duas legendas diferentes do mesmo gráfico. Então, vou escrever aqui
Haha, haha, haha. Será qualquer coisa, né? Você vê que ele está mudando ali. Aqui embaixo na legenda. Se eu vim aqui em selecionar, eu vim aqui e trocar o meu gráfico, colocar o vendas original lá e aplicar, vocês vão ver que ele vai mudar da mesma maneira aqui. Não importa que eu venha aqui em selecionar dados e venha aqui em editar, escolher João, Maria, Carlos e Pedro e dar um OK. Esses rótulos de eixo horizontal eles vão ser os mesmos para os dois, né? Não vai alterar um e outro. Então, uma dica que eu dou é que você, quando você quer colocar com duas legendas diferentes, façam dois gráficos diferentes. Não vai custar nada, é muito rápido, entendeu? Então, não tente misturar coisas com legendas diferentes no mesmo gráfico, com ordens diferentes e tudo mais. Porque senão vai dar uma confusão gigantesca. Por isso que eu prefiro fazer mais de um gráfico, em vez de colocar dois ao mesmo tempo e depois ficar aqui mexendo, né? Vem das dois, por exemplo, e colocar aplicar. Então, ficamos por isso mesmo, né? Deixa eu vir aqui só em selecionar dados, voltar para os nomes normais, né? Vim aqui, colocar João, Maria, Fernando, Carlos e Pedro e dar um OK. Só para mostrar para vocês, deixa eu só tirar esses nomes feios aqui que eu deixei. Bom, em relação à formatação, clicando no gráfico aqui, vem em Design, a parte de Design, tudo que tem aqui é basicamente esses três botões aqui. Então, não vou entrar em muitos detalhes. E tem a parte de selecionar dados, que é para você alterar os dados e tal, e alterar o tipo de gráfico. E formatar, aqui nessa parte de formatar, é basicamente igual a outros tipos de gráfico. Então, você vai mudar a cor da fonte, a cor do fundo, a borda, o tipo de fonte. Então, não faz muito sentido eu ficar aqui batendo nessa tecla, porque é uma coisa muito simples e pessoal. Mas tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês em relação ao gráfico de pizza. Se eu clicar aqui nos dados e vir aqui apertar com o botão direito e formatar série de dados, dá para fazer duas coisas interessantes. Por exemplo, aqui, ângulo da primeira fatia. Você pode rotacionar o seu gráfico de pizza. Então, eu acho isso bastante interessante, porque às vezes você pode deixar mais fácil de alguém ver, né? Porque às vezes o que está em cima as pessoas veem primeiro. E isso é bastante interessante. Questão também de explosão de pizza, que dá para você separar, né? Aqui as pizzas, as fatias da pizza, para você meio que focar em uma, focar em outra e tudo mais. E aí, dependendo do que você está querendo fazer na sua apresentação, essas duas coisas, de ângulo de primeira fatia e explosão de pizza, são a mesma coisa. Aqui, essas outras opções aqui são as mesmas coisas que eu falei aqui de formatar. Sombra, brilho, cor de fonte, preenchimento e tudo mais. E eu não vou entrar em detalhes nisso. Bom, como eu falei anteriormente, dá para você fazer esse gráfico virar 3D, né? Então eu venho aqui em Design. Vou selecionar aqui alterar tipo de gráfico e selecionar o 3D. E aí aqui dá um OK. Vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa que o gráfico normal. Só que você pode vir aqui e selecionar diferentes gráficos 3D. O que pode deixar mais bonito na sua apresentação, mas não, é basicamente a mesma coisa que o gráfico 2D. Não tem muita diferença. E a maneira como você coloca os dados é a mesma. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, né? Aliás, voltar para o gráfico de pizza 2D e dar um OK. Bom, agora, outro gráfico de pizza que eu vou mostrar para vocês é a pizza dentro da pizza. Olhando aqui no nosso gráfico, nós temos o Carlos e o João com porcentagens relativamente pequenas, de 5% e 8%. Mas ainda dá para ver bem aqui no gráfico. Mas se essas porcentagens diminuírem, vamos colocar R$500 no João e colocar R$700 no Carlos aqui. Vocês vão ver que fica um pouco mais difícil você ver o Carlos e o João dentro desse gráfico de pizza. Fica muito difícil, a não ser que você aumente bastante aqui. Mesmo que você aumentar bastante, vai ficar meio difícil você ver. E a questão do gráfico de pizza é que você pode juntar João com Carlos, que vai dar ali 9%, vai ficar uma fatia maior, e você vai puxar uma outra pizza, que é dentre esses 9%, quanto de Carlos e quanto de João. E eu vou mostrar como se faz isso mais didaticamente, colocando um gráfico de pizza em pizza. Então vem aqui em alterar tipo de gráfico na parte de design,
e colocar isso daqui. Bom, aqui ele já escolheu alguma coisa que eu não sei qual configuração que ele escolheu. Então ele pegou aqui, juntou o Pedro e o Carlos numa mesma pizza, e que dá 37%, e jogou outra pizza que dentre esses 37%, 33% é o Pedro e 4% é o Carlos. Mas você pode pegar e alterar o critério dessa outra pizza aqui. Então eu venho no meu gráfico, eu coloco clico, né, nos dados, aperto com o botão direito e vou em formatar série de dados. E aí aqui você vai colocar aqui dividir série em. Aí vão ter algumas alternativas. Ele escreveu o Pedro e o Carlos numa fatia diferente porque eles eram os dois últimos, e aqui ele está dividindo a série em posição. Mas eu não quero que ele divida a série em posição. Eu quero que ele divida a série em valor. Em valor percentual, por exemplo. Então, os valores menores que 10% estarão numa nova pizza. E aqui é justamente o que ele faz. Ele pega os dois valores que são menores que 10%, junta numa pizza só, que dá 9%, que está meio 7%, que está um pouquinho difícil de ver, e puxa para uma outra pizza para você ver. O Carlos tem 4%. E o João tem 3%. Mas eu posso vir aqui e alterar isso aqui. Colocar 20%. Então já incluímos a Mariana e a Fernanda também nesses 20%. Mas é lógico que já ficou um pouco ruim também para o João e para o Carlos. Então eu posso vir aqui também e aumentar o tamanho da minha segunda plotagem. Eu vou deixar aqui em relação à primeira plotagem, que é o gráfico de pizza principal. Então eu coloco 100%, aí ficam os dois, né, com o mesmo tamanho. Em vez de valor percentual, eu posso colocar um valor normal. Então vou colocar, aqui já vai como 1, não tem nenhum com valor menor do que 1, mas eu vou colocar valor tipo de 1000. Então o valor menos de 1000 é o Carlos e o João, que o João tem R$500 e o Carlos tem R$700, e ele separou numa pizza diferente. Aqui ele está em porcentagem, né, aqui o meu rótulo de dados, mas aí eu posso mudar nesse rótulo de dados a meu bel prazer. Só que tenham em mente, a formatação que você faz para essa, você não consegue mais fazer uma formatação para essa pizza e para essa pizza. Tudo que você alterar nessa pizza vai alterar nessa pizza, ou seja, os dois estão interligados, as duas pizzas estão interligadas na questão de formatação. Então o rótulo de dados que eu vier aqui e mudar, por exemplo, clicar aqui em rótulo de dados e tal, e eu quero que seja extremidade interna, extremidade externa, vocês veem que ele vai mudando para os dois gráficos. Você não consegue desassociar os dois gráficos nesse pizza de pizza. Isso é uma coisa bastante importante quando você está fazendo uma formatação de pizza de pizza. E dá para você fazer a mesma coisa. Em vez de fazer uma pizza de pizza, você pode, em vez de fazer uma outra pizza aqui, você pode colocar uma coluna. Então você vem aqui e coloca seleciona aqui, barra de pizza, que é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de ser uma pizza, aqui é uma barra. Então você vem aqui, clica nos dados, vai lá, formatar ponto de dados, e também vem aqui dividir a série em valor percentual, vou colocar aqui 20%, e é basicamente a mesma coisa que eu mostrei anteriormente para vocês, só que aqui você tem uma barra ao invés de ter uma pizza. Mas é basicamente a mesma coisa, e os dois também estão associados. Você não consegue desassociar a formatação desse daqui. Então, era isso que eu ia mostrar sobre diagrama de pizza e diagrama de barra de pizza. E o último diagrama de pizza que eu ia mostrar é o de rosca. O de rosca ele serve quando você tem várias séries diferentes, como eu tinha anteriormente para o vendas e vendas 2. Mas nesse caso eu quero colocar os dois gráficos juntos no mesmo lugar. Então eu vou colocar um gráfico de rosca. Então eu venho aqui inserir a minha rosca. Nossa, essa frase ficou bem intensa, né? Bom, enfim, selecionar dados. Eu venho aqui, adicionar. O nome da série agora vai ser realmente o nome da série, não vai ser o título do gráfico. Então vai ser vendas. Vou puxar aqui os dados dessas pessoas e vai fazer minha rosca ali. Dá um OK. Vou adicionar uma nova série. E agora vai ser vendas 2. Vocês veem que já coloca uma outra rosca dentro ali. Então,
é fácil para você visualizar diferentes coisas no mesmo gráfico ao mesmo tempo. Eu acho meio confuso, para ser sincero para vocês, mas tem gente que gosta. E aqui novamente não consegue dissociar e colocar duas legendas diferentes para as duas roscas. Não, é uma legenda só. Então você vai dar um OK aqui. E eu posso adicionar mais uma, né? Que vou adicionar a terceira. E aí o negócio já fica realmente embaçado de você entender o gráfico de primeira vez, assim. Eu acho bem ruim. E é sempre quando uma coisa faz parte da outra. Então digamos que dentre essas vendas aqui que está em cima, essas vendas principais do João, Maria, Fernanda, Mariana, Carlos e Pedro, temos uma segunda venda que está dentro dessas vendas principais e uma terceira venda que está dentro dessa venda 2 aqui. Os números estão meio ruins para exemplificar isso, mas a ideia é basicamente essa de um gráfico de rosca, porque você consegue colocar um dentro do outro, que mostra meio que uma relação entre as séries de dados. Mas eu acho bem confuso, para ser sincero. E aqui você pode vir no filtro. Aí você vai poder deixar qual série você quiser, a categoria que você quiser. Da mesma maneira como tinham os outros lá. O primeiro que eu mostrei, né, da pizza 2D. Sobre gráfico de pizza, é isso que eu queria falar para vocês. Bastante coisa, o vídeo ficou um pouco longo, mas como eu vi outros vídeos pela internet, realmente eram vídeos bem curtos que não mostravam algumas particularidades. Eu quis fazer um vídeo mais longo para mostrar alguns detalhezinhos mais sórdidos do diagrama de pizza para vocês. Então, qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer comentário, por favor, comentar aí abaixo. E obrigado, galera, e até a próxima. Valeu!